Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Cassie se olhou no espelho e pensou em como sua aparência aos 18 anos era horrível. Ela era rechonchuda, e essa rechonchuda não parecia nada boa. Todo o seu rosto estava salpicado de pequenas espinhas. Quando ela tentava fazer algo a respeito, via que, depois de vários procedimentos, elas cresciam ainda mais em seu rosto. Mamãe, por que a senhora é tão bonita e eu sou tão feia? Quem me deu esse rosto e esse corpo? Filha, você não vai acreditar em mim. Eu era igual, mas quando eu tinha 19 anos e me casei com seu pai, tudo desapareceu. Ainda me lembro do momento em que ele me pediu em casamento. Achei que estava sonhando. Sim, e ele costumava brincar e dizer que eu era como uma princesa sapo de conto de fadas transformada em uma linda princesa. Embora ele tenha se apaixonado por mim de forma feia, porque no início ele gostava de conversar comigo e depois percebeu que estava apaixonado. E ninguém vai se apaixonar por mim, por que não? Acho que você deveria começar a conversar com o Joe. Ele chegou ontem da Inglaterra, onde seus pais o enviaram para estudar. A família dele quer ser nossa parente, por isso queremos que você se case com ele. Você se lembra do Joe, não se lembra? Vocês costumavam brincar juntos quando eram crianças. Eu me lembro muito bem dele. Ele costumava implicar comigo o tempo todo porque eu era mais velho. Eu não o suporto. A propósito, mãe, sinto que estamos vivendo em tempos feudais. Por que você diz isso? Porque eu não quero me casar com aquele Joe. Não quero ponto eu sei, mas lembre-se, seu pai e o pai do Joe são amigos desde que eram crianças. E agora eles decidiram se relacionar. E ele tem um problema de negócios, e seu pai está ajudando-os. Então, filha, acho que é uma combinação perfeita. E é melhor você aceitar isso. Além disso, não vale a pena discutir com seu pai. De fato, é inútil. Mamãe, mas isso não está certo. Achei que tinha o direito de escolher meu marido, assim como você. Você está errada, eu também não tive escolha. Meu pai e seu avô ajudaram muito o pai do Tony. Então eles se tornaram amigos e decidiram se casar conosco. Tony e eu não queríamos isso. Já lhe disse, não nos suportávamos. Além disso, eu era muito feia. Eles nos fizeram conhecer e, para agradá-los, saíamos com ele todas as noites e então nos apaixonamos. Mamãe, mas papai é um homem lindo, gentil e maravilhoso. E aquele Joe é um completo idiota, e eu não o suporto. Isso são apenas suas lembranças de infância, ele é um homem muito bonito agora. A propósito, eu o vi ontem, então acho que você vai gostar dele. Fomos convidados para ir à casa dele no domingo. É o aniversário da mãe do Joe. Portanto, você precisa estar preparado. Eles moram no campo, então vamos ficar lá no sábado. Isso lhe dará tempo para conhecê-lo melhor. Eu não esperava isso do meu pai, mas vou conversar com ele e ver se consigo fazê-lo mudar de ideia. Converse com ele, é claro, mas estou lhe dizendo que você não conseguirá, pois se seu pai já está decidido, será difícil fazê-lo mudar de ideia. Mamãe, ele me ama, por que ele quer que eu sofra? Ele não pode. Cassie, eu já lhe contei tudo, então seja razoável e não discuta agora, especialmente com seu pai. A mãe saiu do quarto da filha e foi para a cozinha dizer à cozinheira o que preparar para o jantar. Cassie ficou sozinha, sentou-se na cama e pensou. Mamãe diz que ele é muito bonito, o que é bom, mas quando ele olhar para mim, mudará de ideia. Mas isso é bom para mim, embora, para ser honesta, ele também não era muito magro na época, um adolescente pálido com um temperamento terrível. Eu não o suportava porque ele sempre corria para a mãe para reclamar de mim, dizendo que eu o estava machucando. É claro que, naquela época, eu já era gordo e tinha mais força do que ele. Embora ele fosse 5 anos mais velho do que eu. Quando ele me machucava, eu o agredia de volta e ele começava a chorar. Sim, foi há muito tempo, mas eu gostaria de ver como ele é agora.
Cassie decidiu ir com calma e não falar com seu pai ainda. Porque ela sabia que, muito provavelmente, quando Joe a visse, ele também começaria a discutir com os pais dela e diria a eles que ela nunca se casaria com aquele sapo gordo, é claro. É uma pena, mas acho que, nesse caso, eu até ficaria feliz com isso. Joe foi até a sala de seu pai para conversar. Ele estava com pressa porque estava indo para o clube com seus amigos para comemorar sua chegada. Eles já haviam ligado para ele e dito que o estavam esperando. Pai, você quer falar comigo sobre alguma coisa? Sente-se, filho, e me ouça com muita atenção. Há uma crise em minha empresa e eu estava à beira da falência. Graças ao Tony, ele me salvou e eu tenho uma dívida de gratidão com ele. A propósito, ele tem uma filha chamada Cassie que está crescendo. Ela é uma garota muito legal. Você era amigo dela quando era criança, não se lembra? Eu me lembro daquela vaca gorda. Ela costumava me provocar muito naquela época. Bem, queremos que você se case. O que, pai? Do que está falando? Eu não quero me casar com ela. Por que eu iria querer me casar com ela? Entendo que ela salvou seu negócio, mas por que arruinaria minha vida, filho? Você não está entendendo. Se você se tornar genro dela, todas as portas se abrirão para você. Levará muito tempo para nos levantarmos de nossos joelhos, por assim dizer. E você é jovem, precisa de apoio, e o Tony vai lhe dar isso. Não, pai, prefiro seguir meu próprio caminho nesta vida. Por que não vou me casar com aquela galinha? Nem pense em me lembrar de novo, e isso não está em discussão. Eu lhe disse que você se casaria com ela. Bem, você vai se casar com ela, e eu não me importo com o que você decidir ou com o que vai fazer a respeito. Joe bateu a porta, saiu de casa, entrou no carro e dirigiu até o clube. Ele se irritou com o fato de seu pai ter tomado uma decisão como aquela e nem sequer tê-lo consultado. Além disso, ele não ia se casar, queria sair mais. Além disso, a idade era boa, você podia sair e sair, e eis que agora ele não sabia o que fazer. E agora ele estava com raiva de si mesmo, de seu pai e da família de Tony. Especialmente com aquele corvo gordo que ele não suportava. Joe, por que você está tão irritado? Há algo errado? Alguma coisa está errada. Meu pai me disse que se casaria comigo. Agora não sei o que vou fazer. Com quem ele está se casando? Com a filha do Tony. Acho que o nome dela é Cassie. As crianças riram. Sim, Joe, azar. Ela é a garota mais feia que eu já vi. É gorda e cheia de espinhas. Não consigo nem tocá-la. Portanto, você provavelmente terá de beber muito na noite de núpcias. Mesmo isso não o ajudará. Entendo, então o Tony quer me deixar sua filha feia para que ela não seja uma solteirona. Estou entendendo bem. Sim, ela está muito longe de ser uma solteirona. Ela tem apenas 18 anos. Está em seu primeiro ano de faculdade. Com esse tipo de dinheiro, ela poderia não ter feito nada, mas entrou por conta própria. Ela está em um departamento de muito prestígio. Ela é feia, mas é muito inteligente. Annabelle me disse que seu pai quer que ela trabalhe para ele quando se formar. Ele quer passar tudo para ela porque ela é sua única filha. A mãe de Annabelle é amiga da mãe de Cassie, daí a notícia. Essa vaca gorda não fala com ninguém. Ela tem alguns amigos, mas eles são piores do que ela, têm a mesma aparência, são gordos e feios. Em geral, ela reuniu um rebanho ao seu redor para, aparentemente, aumentar sua autoestima. E elas estão me pedindo em casamento para esse espantalho. Sim, vou ter que fazer algo a respeito disso. Porque não quero arruinar minha vida. Joe não voltou até de manhã. Ele estava bêbado. Além disso, ele conheceu uma ótima garota que o convidou para ir à casa dela e eles se divertiram muito até de manhã. Eu sabia que ele era um cara bonito e que as garotas gostavam muito dele. A única coisa que prejudicava seu bom humor era a ideia de que ele iria se casar. Mas ele estava determinado a fazer qualquer coisa para que a própria Cassie recusasse o casamento. Embora aparentemente isso fosse difícil de fazer,
porque alguém como ela provavelmente iria querer se casar com ele. No sábado de manhã, Cassie estava indo visitar Joe. Ela estava nervosa porque percebeu que ele provavelmente não gostaria dela. Ele provavelmente gostava de moças que pareciam modelos. Mas ela não conseguia evitar. Porque ela podia ver que seu pai era muito determinado. No dia anterior, ela havia conversado com suas amigas, que, depois de ouvi-la, disseram que não gostariam de estar no lugar dela. Mas como você pode se casar com um homem que não suporta? Não está certo. Eu sei, mas não adianta discutir com meu pai. Se ele diz isso, é porque deve ser assim. Não há mais nada que você possa fazer. Talvez você deva conversar com sua mãe. Ela é muito simpática. Já conversei com ela, mas não adianta. Ela também tem medo do meu pai e não quer contrariá-lo. Então você está ferrada, garota. Afinal, você terá de se casar com aquele Joe. Bem, conte-nos na segunda-feira como ele é, nós gostaríamos de saber. Eu também, eu me lembro dele. Ele era feio quando era pequeno e nós não nos suportávamos, na verdade. Agora percebo que ele ficou mais bonito, mas é claro que ele não vai querer se casar comigo. É uma pena, é claro, mas o que fazer? Acho que tenho esse destino. Minha mãe diz que a mesma coisa aconteceu com ela, mas depois tudo passou e o peso desapareceu, assim como a acne. O interessante é que não importa o quanto eu faça de dieta, nada funciona. A mesma coisa aconteceu com minha mãe. Então ela me acalma. Ela diz que, quando eu me casar, serei muito bonita. Minha mãe me contou sobre minha vizinha. Ela disse que também estava sofrendo, que não conseguia se olhar no espelho. E então, quando dormiu com um homem, superou tudo de uma vez. Aparentemente, você também é assim, então não se preocupe, você vai se casar e tudo ficará bem. Nós invejamos, Cassie, você logo será uma moça casada. Lucy esperava impacientemente pelos convidados. Ela percebeu que, obviamente, os convidados mais importantes eram a família de Tony. Eles tinham de chegar cedo para a festa, tudo estava pronto e os convidados só se reuniriam à noite, mas a família de Tony tinha de chegar cedo. Eles também iriam passar a noite, pois moravam na cidade. Eu sabia que eles também tinham uma casa fora da cidade. Mas eles não moravam lá porque o chefe da família não queria morar longe de seu trabalho. Era muito longe para sua filha ir à escola. E Nani, é claro, estava perto deles, porque não podia deixá-los, mesmo que não se importasse. Ela não trabalhava em lugar nenhum. Lucy estava preocupada com seu marido ultimamente. Belry não disse nada a ela. Mas ela entendia. Ela havia lhe dito para ficar fora do esquema, porque tudo estava em jogo e ele havia perdido. Bem, Tony o ajudou e o negócio, embora um pouco ruinoso, voltou para o marido dela. É claro que ainda havia muito trabalho a ser feito, de fato, não havia dinheiro, e tudo dependia da família de Tony. E se ele conseguisse casar as crianças, poderia respirar aliviado. Afinal de contas, eles têm um império. É como uma aranha, tecendo suas teias em tantas cidades. Seus bancos estavam em toda parte. Joe teve de explicar novamente que, se não se casasse com Cassie, teria de ir trabalhar. Embora o filho que voltou da Inglaterra tivesse a esperança de trabalhar com o pai, não teve sorte. Tony havia devolvido o negócio a Belry, mas agora ele estava mais ou menos no meio da situação e disse que cuidaria de tudo sozinho e os levaria adiante, desde que fossem parentes. Eles concordaram porque perceberam que essa era a única maneira de escapar da pobreza. Lucy tinha um medo terrível de ter que voltar a trabalhar, de ficar sem carro, sem empregados, é claro, sem dinheiro. Isso se tornou um pesadelo para ela. Ela acordava suando frio, olhava para o marido dormindo e pensava que faria qualquer coisa para que o filho ouvisse e fizesse o que lhe era pedido. O sábado estava ensolarado e quente. O outono, é claro, estava em pleno andamento, mas antes que o mau tempo decidisse presentear as pessoas com um pouco de calor, Lucy decidiu comemorar seu aniversário ao ar livre. Os gazebos já estavam montados, onde estavam as mesas, onde haveria lanches e bebidas. Durante o dia, haveria um buffet.
E, à noite, eles iriam jantar em casa. Era muito dinheiro, mas meu marido insistiu. Para garantir que tudo fosse luxuoso. Para não constranger o Tony. Tudo tem que ser bonito e rico. Ele sabe da minha situação, é claro, mas temos que manter as aparências. Além disso, a filha dele virá hoje à noite. Você poderia avisar o Joe para ser Ruth? Precisamos desse casamento. Se ele se recusar, terá de encontrar um emprego a partir de segunda-feira. Não o aceitarei em minha empresa. Diga isso a ele. Belry, eu entendo, mas não acho certo. Por que casar com as crianças? O que tem a ver com elas? Além disso, você viu a Cassie? Com quem ela se parece? A mãe dela é muito bonita, e o Tony também é um homem bonito, mas a filha dele é meio horrorosa. Nosso Joe não vai se casar. Ele precisa fazer isso. Fale com ele assim que nos recuperarmos e ele poderá fazer o que quiser, entendeu? Diga-lhe que ele sempre pode se divorciar, mas temos de colocar nossos negócios em ordem ou ficaremos sem um tostão. E suponho que você não queira ser pobre? Você está acostumada a ter tudo de empregados em casa, carros, joias, roupas de grife. Só que você não se esquece de que tudo isso pode acabar me ajudando, caso contrário, está tudo acabado. Eu entendo você, Belry. Vou voltar e conversar com meu filho. Cassie se virou em frente ao espelho e percebeu que nenhum vestido bonito a deixaria atraente. Sua mãe havia lhe dito para usar um vestido de noite azul que lhe servia como a sela de uma vaca. Ela olhou para si mesma e suspirou. Quando sua mãe entrou no quarto, olhou para a filha e sorriu. É do seu tamanho, mas vejo que há algo que não a agrada. Mamãe, o que tem para ficar feliz? Eu sou muito feia. Nada fica bem em mim. Tudo vai ficar bem, filha. Logo você terá 19 anos, e acredite, tudo vai mudar para você. Você será a garota mais bonita do mundo. Os homens vão correr atrás de você. É difícil de acreditar, mas eu vou assim, embora eu adorasse usar um agasalho para esconder minhas rugas. Não pode. Estamos indo para um banquete, não para um piquenique. Mas se estiver pronta, pegue sua bolsa e saia, o motorista está esperando, meu pai chegará mais tarde, ele está no trabalho. Ele disse que tinha alguns negócios a tratar. Tony sentou-se em seu escritório e olhou para o relógio. Ele realmente não tinha nada para fazer, estava apenas esperando que alguém lhe trouxesse alguma informação. Era sobre Belry e sua família. Ele era amigo dele desde a infância, mas seu amigo havia mudado muito ultimamente. E agora ele tinha que ter certeza, pois iria dar a ele sua única filha. Embora ele soubesse que, muito provavelmente, os jovens, se casassem, não viveriam juntos porque sua filha Cassie era feia. No entanto, ele sabia que ela iria superar isso. Como a mãe dela, pensou ele com um sorriso. Fui eu quem primeiro viu sua beleza interior, que depois se revelou. E percebi que tinha tirado a sorte grande. Ela não era apenas inteligente, mas também bonita. Mas acho que aquele idiota do Joe não vê nada nela. Porque ele tem o vento em sua cabeça. Ele, é claro, e ele mesmo não estava apaixonado por essa união, mas percebeu que, dessa forma, ele salvaria um amigo e sua empresa ficaria sob seu controle. E a empresa, por sinal, valia muito a pena. Se Belry fosse um gerente inteligente, ele estaria nadando em dinheiro. Mas tudo bem, ele mesmo fará isso e ficará com metade dos lucros. Nada pessoal, como dizem, mas negócios são negócios. Logo um homem entrou e lhe entregou um envelope em silêncio. Tony olhou os documentos e sorriu com satisfação. Belry ainda consegue ter uma amante. Que bom para ele. Nunca me canso de dizer isso. O próprio Tony nunca entendeu isso, pois achava que se você quisesse ver outras mulheres, não deveria se casar. E se você se casasse, então não saísse. Mas Belry deve ter pensado o contrário, porque essa mulher, que estava na foto, ele estava namorando há 5 anos. Mas o mais interessante não era nem mesmo isso, mas o fato de que ela o havia arrastado para esse caso. E será que ele havia perdido tudo sem perceber? Ou será que sim?
Então, por que eles ainda estavam juntos? Ele ainda está namorando a Lily? Por que ele não sabe quem está por trás disso? A amante dele deve muito dinheiro a alguns irmãos, então ele armou para a amante e pagou os mafiosos. Beori não percebeu. Ele pensou que eram seus concorrentes que o estavam tramando. Não entendo por que ele se comporta assim com ela. Ela é obviamente uma mulher de comportamento fácil e, como se costumava dizer, não há como marcá-la. E ele está com ela o tempo todo, sua esposa não é suficiente para ele? É que o nosso Beori tem um pequeno segredo que só a Lily não sabe. A propósito, eu já contei tudo. Continue lendo. Quando Tony terminou, ele começou a rir. Sim, Beori, eu não esperava que você fosse assim. Mas cada um tem suas próprias baratas. E isso vale para os negócios e os negócios não se aplicam. Obrigado, Rocky, você está no topo do seu jogo, como sempre. A propósito, também quero um dossiê completo sobre sua amante. Quero saber quem ela é e de onde ela vem. Por que não a quero em meu caminho? Você sabe como ela é, podemos ignorá-la, ela nos surpreenderá novamente. Eu não quero isso. O Tony vai querer. Você terá o relatório em sua mesa em 2 dias. Tony abriu o cofre e retirou um pacote inchado, entregou-o a Rocky e lhe agradeceu. Há também um bônus, tudo foi feito bem e rápido, você fez um bom trabalho. Rocky pegou o envelope em silêncio, colocou-o no bolso e saiu discretamente. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, e Tony não se importava com isso. Bem, Beori, parece que há muita coisa que eu não sei sobre você. Bem, vamos viver e ver. Agora é com você. Como você se comportará em relação a mim, e então veremos. Beori estava em seu escritório conversando com sua amante. Sinto muito, querida, não posso estar aqui hoje ou amanhã, você sabe que é o aniversário da minha esposa. Não diga isso. Você me disse que não se importava com o fato de eu ser casado. Agora está gritando comigo. Além disso, tenho um convidado importante esta noite. Tony é um banqueiro, você sabe como ele é importante para mim. Nós éramos bons amigos, mas depois nos perdemos. E nos últimos anos, estamos nos reconectando. E depois do que aconteceu comigo, foi ele quem veio me salvar. É claro que tudo tem um motivo. E agora ele estará no controle dos meus negócios. Bem, acho que podemos chegar a um acordo. Além disso, ele tem uma filha e eu tenho um filho. Vamos nos casar e seremos parentes. É uma salvação para mim. Acho que você sabe do que estou falando. Ele ouviu o que sua mulher favorita estava dizendo e sorriu. Você sempre me entendeu perfeitamente. Sabe, tenho pensado que, assim que as coisas se acertarem, vou me divorciar de minha esposa. Estou cansado dela, sempre se intrometendo em tudo, querendo saber e controlar tudo. Apesar de não ter trabalhado um dia sequer, ela se faz de socialite, mas, na verdade, é burra como uma rolha. Você é a mulher inteligente e bonita. Ela não é páreo para você. Lucy entrou no quarto do filho, que estava sentado à escrivaninha olhando algo no computador. Filho, você se lembra do que vai acontecer hoje? Casie ponto por favor, não o machuque. Você sabe o quanto isso é importante para nós neste momento. Não sei, mamãe. E vamos deixar o assunto de lado. Você quer que eu me case com um crocodilo? Vejo as fotos dela nas redes sociais e não entendo como alguém pode amar um monstro como aquele. Ela é simplesmente feia. Quem a fez nascer assim? Quero dizer, a mãe e o pai dela são lindos. Mas ela é. Eu entendo, filho, mas você tem que ser paciente conosco. Além disso, não estamos dizendo que você tem que viver com ela para o resto da vida. Assim que as coisas melhorarem, você pode se divorciar dela e pronto. Joe olhou para a mãe e assentiu. Quando ela saiu, ele percebeu que não é ele que está em uma situação difícil, mas a própria Casie. Todos querem se aproveitar dela e todos ficarão bem, menos ela, mas ele não sentiu pena dela. Um homem normal nem sequer olharia para alguém como ela. Muito menos se casaria com ela.
Portanto, deixe-a feliz por ser a esposa de um homem bonito como ele por um tempo. E assim que seu pai se recuperar, ele se divorciará imediatamente dela e encontrará uma garota normal, que seja agradável de se ver. Aos poucos, os convidados se reuniram e Lucy caminhou entre eles, cumprimentando-os. Ela lhes disse algumas palavras e seguiu seu caminho. Metade das pessoas ela não conhecia. Eram os sócios de seu marido, que a olhavam com curiosidade. Ela não gostou desses olhares. Parecia-lhe que estavam rindo dela, pois sabiam perfeitamente a situação difícil em que se encontrava. Mas ela levantou a cabeça, porque estava acostumada a manter a cara séria, como dizem. Todos eles acham que ela não sabe ou não entende nada. Não se importam com o que se passa em sua alma. Ela sabia perfeitamente que seu marido tinha uma amante e que ele a preferia à sua esposa. Não importava o que ela fizesse, não importava o quanto tentasse, ela não conseguia reconquistar o amor do marido. Ela até se rebaixou a segui-lo porque queria ver por quem ele a havia trocado. Ela ficou desapontada com o fato de essa moça ser apenas vulgar, mas ele a olhava com olhos amorosos. Então ele não aguentou, foi para casa e se embebedou com ela pela primeira vez. Agora, todas as noites, quando o marido se atrasava para o trabalho, como ele havia lhe dito, ela ia para a garrafa, para que fosse mais fácil adormecer. E todos os tipos de pensamentos não entravam em sua cabeça. Logo 2 carros pararam no portão. Eram jipes escurecidos, Lucy se perguntou. Eles não recebem uma multa por isso? E então, quando ela viu que era a família de Tony, percebeu tudo de uma vez. Pessoas como essas não são multadas, elas recebem sinal verde em qualquer lugar. Ela colocou seu sorriso mais bonito e foi ao encontro dele. Olá! Finalmente! É muito bom ver você. Estou vendo você, Nani. Você está linda. Cassie, você está crescida. Tony, estamos esperando por você há muito tempo. Ele prestou atenção em todos, pelo canto do olho, notou como seus convidados estavam animados. Com certeza, um homem assim havia chegado. Afinal de contas, todos queriam ser amigos dele, mas ele tinha vindo para parabenizá-la. Por favor, entrem. Vou chamar o Belry. Ele está em seu escritório tendo uma conversa importante. Tony sorriu com essas palavras, pois entendia perfeitamente com quem Belry estava falando. Ele colocou o braço em volta da cintura de sua esposa e beijou seu pescoço gentilmente. Você está linda, querida. Está usando o que parece ser um vestido muito modesto, mas ele fica lindo em você. Você vai brilhar mais do que todos os convidados esta noite. A propósito, por que você sempre usa tão poucas joias? Bem, não sou uma árvore de Natal para usar tudo de uma vez. A única coisa que combina com esse vestido são os brincos de diamante. Qualquer outra coisa seria desnecessária. Você tem muito bom gosto, querida. E eu tenho uma surpresa para você. Mas não posso lhe dar até segunda-feira, quando estará pronta. Você encomendou algo para mim? Do que se esqueceu? Segunda-feira é nosso aniversário de casamento. Você é um marido incrível, porque eu realmente esqueci. E você é uma mulher incrível. Acho que você é a única pessoa no mundo que não se lembra de datas. Embora, se eu fosse você, deixaria qualquer homem boquiaberto. Nani riu baixinho e abraçou Tony. Ela olhou para ele com olhos amorosos, percebendo que havia tomado a decisão certa. Porque ela havia se apaixonado pelo homem assim que o viu. Lucy foi até o escritório e viu que, assim que seu marido a viu, ele imediatamente desligou o telefone. Ela sentiu uma dor no coração porque percebeu com quem estava falando agora. O que você quer? Belry perguntou um pouco bruscamente. A família do Tony está aqui. Então, você precisa sair daqui. Embora eu ache que você é quem deveria tê-lo conhecido, não eu. Mas não há problema em dizer ao Tony que tive uma conversa importante, ele entenderá. A propósito, o que você acha da esposa dele? Ela é uma mulher muito bonita e tem um gosto excelente. Você deveria admirá-la. A propósito, ela é dona de uma loja de roupas de grife.
Ela mesma é estilista, e o Tony a apoia até o fim. E com razão. Ela ganha bem e pode até se sustentar. E você está sentado na minha bunda sem fazer nada. Como pode fazer isso? Abra uma loja para mim. Abra uma loja para mim. E eu também vou me sustentar. Beori não conseguiu encontrar nada para dizer a ela, então se levantou e saiu. Lucy ficou mais um pouco, foi até o bar, serviu-se de uísque e tomou de um só gole. Depois, ela se olhou no espelho, sorriu e saiu. Beori foi até Tony, cumprimentou a esposa e a filha e estendeu a mão em sinal de saudação. Bem, finalmente, eu estava esperando por você. E então recebi uma ligação e tive que ir para o meu escritório. Por que você demorou tanto? Também é trabalho. Acho que você sabe o que quero dizer. Tony sorriu maliciosamente. Beori também sorriu e olhou para Nani, que estava de pé com uma taça de vinho, ouvindo a conversa deles. Tony percebeu o que Beori estava pensando e se sentiu mal. Ele nunca havia traído Nani. Ele nunca havia traído Nani. Nunca teve esse tipo de pensamento. Ele a amava tanto que nunca lhe ocorreu olhar para outra mulher. Sim, quando era jovem, ele se divertia e agora não precisava mais, pois sua esposa lhe dava tudo o que ele precisava. Ele colocou os braços em volta de Nani novamente e a puxou para si. Beori percebeu e se afastou. Lucy viu que Joe ainda não havia descido as escadas, então decidiu ir até o quarto dele e chamá-lo. Por que está bisbilhotando? Quer que seu pai fique com raiva de você? Os convidados estão aqui, a família do Tony está aqui, então, por favor, desça as escadas, não deixe ninguém nervoso. Já estou indo, mãe, você pode ver que acabei de sair do banho. Quero impressionar minha futura esposa. Não sei por quanto tempo vou conseguir fazer isso. Porque com um crocodilo como ela, não vou durar muito. Vamos lá, filho. A propósito, ela é uma garota muito educada e simpática. Seja gentil com ela. Você sabe o que quero dizer. Sei, mamãe. Você está me explicando isso há uma semana. Não sou burra, sei que preciso ajudar meu pai e farei de tudo para melhorar as coisas para ele. Mesmo que eu tenha que me casar com aquela garota feia. Mas então pensei sobre isso e decidi que não é uma decisão julgada. Assim que as coisas melhorarem, vou me divorciar dela imediatamente. Tudo bem. Não pense em mais nada. A única coisa que importa é nossa família, e não me importo com mais ninguém. No passado, eu poderia ter lhe dito que você não pode fazer isso. Mas agora acredito que, em nosso mundo cruel, devemos fazer o que eles fazem conosco. Joe olhou para a mãe com surpresa, pois era a primeira vez que a via daquele jeito. Ela nunca havia se expressado dessa forma. Sempre tinha sido gentil e doce. Agora havia uma mulher completamente diferente na frente dele. Tudo bem, mãe, vá em frente. Preciso me trocar. A propósito, aqui está meu presente e feliz aniversário novamente. O que seu pai lhe deu? Nada ainda, mas acho que ele vai me dar antes dos convidados ou hoje à noite. Lucy disse e saiu do quarto. Ela sabia muito bem que não era provável que seu marido lhe desse um presente. Fazia muito tempo que ele não lhe dava nada e ela entendia por que estava sofrendo novamente. Antes de sair, os convidados voltaram para o bar. Cassie se afastou dos convidados e olhou para eles pensativamente. As pessoas estavam conversando umas com as outras sobre alguma coisa. Ela não gostava desse tipo de evento, pois se sentia deslocada neles. Ela gostaria de ter ficado em casa, como sempre. Se não fosse pelo fato de seus pais terem decidido casá-la. Ela olhou em volta à procura de Joe, mas ele não estava em lugar nenhum. Logo ele apareceu e ela fechou os olhos. Ela o tinha visto em fotos, mas ele era ainda mais bonito pessoalmente. Ele estava vestido com jeans e camiseta. Aparentemente, ele não se importava com o fato de sua mãe estar comemorando. Por isso, decidiu sair com o que lhe parecesse mais confortável. Ei, Cassie, lembra de mim? Perguntou Joe, examinando a garota corada. Oi, claro que me lembro de você. E você não mudou nada, pelo que vejo. É estranho,
você acabou de crescer e todas as suas espinhas e gordura ainda estão aí. Joe não sabia o que havia acontecido com ele. Ele se lembrou de que havia prometido a si mesmo que teria tato, pois sabia que precisava ajudar seu pai. As palavras simplesmente lhe vieram à mente. Se Cassie havia notado como Joe havia se tornado bonito, ele, por sua vez, havia notado como ela havia se tornado feia. Antes, quando criança, seu rosto era mais bonito. Agora, até isso havia desaparecido, e ele percebeu que provavelmente não conseguiria se casar com alguém como ela, pois ela estava além do seu alcance. Sim, vejo que você ainda é o mesmo, um adolescente superficial e covarde. É uma pena, pensei que você já fosse mais esperto, mas provavelmente não pode ser. Ela se virou e foi embora. Joe olhou para ela e pensou que era uma garota inteligente, mas isso não era suficiente. E como seus amigos riam dele. Ele não conseguia beber o suficiente para ir para a cama com ela. Cassie caminhou com raiva entre os convidados, embora estivesse ciente de sua própria atitude, ela não esperava outra coisa. Mas Joe talvez não tenha lhe contado tudo isso. Ela sabia de tudo isso porque se olhava no espelho todos os dias. Vou dizer ao meu pai que não vou me casar com ele. Ele que faça o que quiser, mas não vou tolerar essa atitude comigo mesma. Ela percebeu, é claro, que estava muito zangada com Joe, embora, ao se lembrar do rosto dele, seu coração tenha se apertado traiçoeiramente e lhe tenha dito que estava apaixonada, e muito. Ela nunca havia acreditado em amor à primeira vista. Sempre lhe parecerá que isso não existia e que era apenas inventado por escritores para fazer com que as pessoas se interessassem em ler seus livros. Mas agora ela estava convencida de que ele existia. Ele atingiu seu cérebro e seu coração na velocidade da luz e a fez pensar somente naquela pessoa. E em mais ninguém. Mamãe, mamãe, eu não quero ficar aqui. Quero ir para casa. Disse Cassie ao se aproximar da mãe, que estava com uma mulher e conversava com ela sobre algo. Filha, espere um pouco por mim. Eu vou terminar a conversa e nós vamos conversar. Cassie se aproximou, sorriu para a mulher que estava ao lado de sua mãe e disse: por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu me senti um pouco mal e me envolvi em sua conversa. Mais uma vez, peço desculpas. Está tudo bem, mamãe, vou beber um pouco de água e me sentir melhor. A mãe sorriu, percebendo que Cassie havia recuperado a razão e agora se acalmaria um pouco. Elas também terminariam de conversar e ela falaria com ela. Embora ela já entendesse o que havia acontecido. Joe provavelmente havia machucado sua filha, ela os viu conversando. É verdade que a conversa tinha sido muito curta. Logo depois, ela pegou a filha pelo braço e elas caminharam lentamente até o jardim, onde não havia ninguém por perto. Perdoe-me, mãe, fui muito rude, intrometi-me em sua conversa. Eu deveria ter esperado por você, mas não pude. Eu entendo. Eu entendo e não estou com raiva. Além disso, você consertou o problema rapidamente e ninguém percebeu. Agora me conte o que aconteceu com o Joe. Ele disse que eu estava tão gorda e feia quanto antes. E eu o chamei de idiota. Esse foi todo o nosso diálogo. Posso ver isso. Agora me diga o que você acha. Cassie olhou atentamente para a mãe e depois corou. Mamãe, é claro que eu gostei dele. Quero dizer, ele é tão bonito. Mas sei que não vai dar certo, porque ele nunca vai querer alguém como eu. Você não deve acreditar em sua própria força. Mas isso é porque você ainda é muito jovem. Para ser sincera, quando eu tinha sua idade, não achava que poderia ser bonita. Agora olhe para mim. Mamãe, você é linda. Só que eu provavelmente nunca serei. Você sabe o que eu fiz. Fiz todas as dietas que existem, e está ficando cada vez pior. Sei que lhe disse imediatamente para não mexer com seu corpo. Mas você não me deu ouvidos. Sei que você está magoada com as palavras do Joe, mas precisa aceitar isso. É claro que não consigo entender seu pai, por que ele faria isso? Mas vou lhe dizer agora mesmo que ele não quer machucá-la. Espero que eu seja a única que pensa que é o contrário. Lucy foi até o filho,
que segurava um copo de uísque nas mãos e olhava em volta. Eu lhe disse para não machucar a Cassie. E foi o que você fez. Mamãe, você a viu. Acho que você não se conteria se lhe dissessem para se casar com uma aberração. Eu também não consigo olhar para ela. Tenho vergonha de sair com ela. Não posso me casar com ela, ela não é para mim. Prefiro trabalhar. E deixar seu pai fazer o que ele quiser. É muito pior do que isso, filho. Ele me disse que o deserdaria e o expulsaria de casa. Isso é uma besteira. Não acredito. O que há com vocês? Está uma bagunça e o Tony é o único que pode nos salvar. Você sabe do que estou falando. Você sabe do que estou falando. Filho, por favor, não machuque a Cassie. Ela é uma garota muito boa. Eles são ricos, você sabe, muito ricos, e você tem que sair da sua cabeça e fazer com que ela goste de você. Mãe, ela já gosta de mim, mas ela não gosta de mim. O que você vai fazer a respeito? Seja paciente, filho, porque não temos escolha. Sei que você é um rapaz bonito, mas estamos forçando-o a se casar com um sapo. Tenha paciência comigo por um tempo, eu lhe peço. Está bem, mãe, só para você. Belle e Tony se aproximaram da mesa e cada um pegou uma taça de champanhe. O proprietário podia ver que seu amigo estava tenso e pensando em algo. Ele não gostou e achou que poderia mudar de ideia. Vamos casar nossos filhos ou você mudou de ideia? Não mudei de ideia. Acho que é uma boa opção para minha filha e o filho dela. Espero que ele seja um garoto inteligente e não machuque minha filha. Porque você sabe que eu não vou perdoá-lo por isso. Claro, não se preocupe, vai dar tudo certo. Olhe para eles conversando sobre algo. Tenho certeza de que eles se darão bem. Eles são jovens, e você sabe que é mais fácil se dar bem nessa idade do que quando se é mais velho. Você tem razão, fica mais difícil quando se envelhece. Joe se aproximou de Cassie e a pegou pelo cotovelo. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Não pude evitar. Não quis ofendê-la. Só me lembrei de como você costumava me bater quando eu era criança, então não aguentei. Mas você também não era tão ruim naquela época. Mas isso não me impediu de não atacá-lo. Eu entendo e peço desculpas novamente. Você sabia que nossos pais querem nos casar? Sim, eles me disseram outro dia. Sinceramente, não estou ansioso, mas não se pode discutir com meu pai. Com quem está falando? Ela não está entusiasmada. Se não fosse por mim, você provavelmente não teria se casado, pensou Joe, mas disse isso em voz alta. Foi uma proposta incomum para mim também. Além disso, eu não ia me casar tão cedo. Mas se é assim que nossos ancestrais querem, que seja. Então você concorda? Sim, concordo. Acho que vamos formar uma ótima família. Cassie parecia um tomate. Ela estava corada e não sabia o que fazer consigo mesma. Ela achava que Joe estava dizendo a verdade, que ele percebia que ela era uma boa menina e que, com o tempo, ela se recomporia e faria as coisas direito. Mamãe sempre lhe dizia que ela só florescia quando se casava. Eu também acho isso. Ela sussurrou, abaixando a cabeça, e não viu o suspiro de Joe ao ouvir essas palavras. À noite, quando a comemoração estava em pleno andamento, Tony começou a ir para casa. O plano original de ficar na casa de Belle estava ficando cada vez menos atraente para ele. Ele podia ver que estava fazendo tudo o que podia para agradá-lo. E isso o enojava. Ele se aproximou de sua esposa e a pegou debaixo do braço. Vamos para casa, não quero ficar aqui. Nós os convidaremos para um restaurante esta semana e conversaremos sobre isso. Agora pegue a Cassie e vamos embora. Nani foi buscar sua filha sem dizer uma palavra. Tony cuidou dela e pensou na sorte que tinha por ter uma esposa. Ela nunca lhe fazia perguntas estúpidas como porquê. O que havia de errado com ela? Ela sempre soube que, se o marido dissesse para fazer o que ele mandasse, faria. E depois lhe perguntava por que ele havia tomado a decisão que tomou. Ela encontrou sua filha no jardim.
Elas estavam caminhando com Joe e conversando sobre algo. Ela chamou a filha, que disse algo a Joe e correu para a mãe. Mãe, há algo errado? Não, querida, é só que o papai quer voltar para casa. Então estou indo buscá-lo. Cassie também não entrou em detalhes, percebendo que, se papai dissesse, que assim fosse. Certo, mamãe, vamos embora. Ela se virou para Joe, acenou um adeus e seguiu a mãe. Joe olhou para ela com surpresa, sem perceber o que estava acontecendo com ele. Ele mesmo não esperava isso, mas gostou de conversar com Cassie. Ela era uma garota muito interessante, podia falar sobre qualquer coisa. Ela era muito desenvolvida em todos os sentidos. Se você não olhasse para sua aparência, ela era bastante interessante. Mas quando ele olhava para ela, a magia se dissipava e ele via novamente uma vaca gorda à sua frente. Se ao menos ela tivesse uma aparência diferente, eu teria me apaixonado por ela. Ainda bem que ela não é burra, senão eu enlouqueceria. Belry e Lucy olharam ansiosos para a família de Tony, que havia decidido ir para casa. Algo está errado, Cassie, nosso filho a machucou? Não, tia Lucy, tivemos uma boa conversa com Joe. Está tudo bem. Não dê muita importância a isso. Só estou cansada e preciso ir para casa. Além disso, tenho coisas para fazer. Recebi uma ligação dizendo que estavam me procurando. Bem, talvez você possa ir, Tony, e suas filhas podem ficar conosco. Não, Lucy, obrigada, mas prefiro ficar com meu marido. E a Cassie também está pedindo para ir para casa, porque está tendo problemas para dormir em um lugar novo. Portanto, não se preocupe, está tudo bem. Ligaremos para você na próxima semana e marcaremos uma consulta. Iremos ao restaurante e conversaremos sobre isso. Agora é melhor irmos embora. Quando a família de Tony saiu, Belry olhou para sua esposa com raiva e disse: Foi algo que você disse a eles ou ao Joe, porque achou que tudo estava indo bem. Eu vi seu filho e Cassie andando no jardim. Eu estava com os convidados e não disse nada, portanto, não procure falhas entre nós. Você está bêbado de novo. Foi por isso que perguntei. Você tem bebido muito e eu não gosto disso. Do que mais você não gosta? Não me diga o que fazer. É melhor dizer ao seu amante, que provavelmente já cortou o telefone ao tentar ligar para você. E é melhor não me tocar, ou farei tanto barulho que você ficará doente. Com isso, Lucy se afastou. Ela se afastou com um passo instável. Belry olhou para trás e pensou: finalmente, ela não fez isso, sua esposa sabe desse segredo. Está tudo bem. Além disso, ele iria lhe contar tudo em breve, pois percebeu que não poderia viver com ela sob o mesmo teto. Tony estava sentado em seu escritório e não gostava da ideia de casar sua filha com o filho de Belry. Ele não queria que sua Cassie sofresse, mas não via outra opção. Belry era muito astuto e não permitia que ninguém se intrometesse em seus negócios. Embora Tony o tivesse ajudado a se reerguer, ele não sabia o que estava acontecendo lá e tinha a sensação de que ia se ferrar. Ele não gostou disso e viu como o amigo estava tratando a esposa. Era óbvio que em breve eles provavelmente se divorciariam. Belry literalmente olhava com ódio para a esposa, que também não estava apaixonada pelo marido. Aparentemente, ela sabia de seus casos amorosos. E ela não se importava e, na maioria das vezes, quando isso acontecia, significava que um rompimento estava chegando. Ela também não gostava disso. E a terceira era a amante de Belry, que provavelmente o empurrava para o próximo caso e ele era como um touro na coleira, obedecendo-a em tudo. Nani espiou para dentro do escritório, perguntando com os olhos se ele poderia entrar ou se deveria chegar um pouco mais tarde. Ele assentiu com a cabeça e ela entrou no escritório, sentando-se na cadeira em frente a ele. Ele olhou para ela com prazer e pensou no fato de que tinha a esposa mais bonita do mundo. Querido, você não tem nada para me dizer? Murmurou ela com carinho, olhando para o marido. Sim, tenho. Você sabe que tenho me perguntado se estou cometendo um erro ao casar minha filha com o filho de Belry. A decisão é sua, embora você saiba a minha opinião. Sou contra. Mas a Cassie, e ela parece gostar do Joe. Bem,
Tudo bem, então, os planos mudam novamente. Eu estava prestes a mudar de ideia, mas agora que isso aconteceu, não vamos perturbar minha filha e casá-la com o homem que ela gosta. Só que eu tenho medo de partir o coração dela. Não se preocupe, nossa garota é forte, ela só precisa acordar. Como é isso? Sabe, ela é igualzinha a você, e mal posso esperar para que nossa filha sinta sua força. Eu preciso dela, você sabe o quanto eu quero que ela trabalhe comigo no banco. Ela também quer trabalhar comigo, sei que é o sonho dela. Acho que ela não terá que esperar muito. A propósito, precisamos conversar sobre o casamento. Pelo que entendi de Lucy, seu marido lhe disse que não quer esperar e que deseja realizar o casamento o mais rápido possível. Um casamento. Riu Tony, olhando alegremente para sua esposa. Mas eu acho que não, porque nós pagaremos todas as despesas. Acho que você não se importa. Não me insulte com suas palavras. Quando eu negar algo à nossa filha, ela deverá brilhar como uma rainha. E farei de tudo para garantir que ela brilhe. Eu também acho. Então, ligue na segunda-feira e marque um horário. Você pode escolher um restaurante. Planeje um horário por volta das 7 horas. Estarei livre até lá, então marque para quarta-feira, pois estarei ocupado nos próximos dias. Entendeu? Farei o possível. Tenho uma pergunta para você. Já viu o relacionamento do Belry com a Lucy? Lembro-me de quando eles se casaram, quando ela teve o Joe, e achei que eles se amavam muito. Não sei o que está acontecendo com eles agora. Acho que eles não estão mais apaixonados, só isso. E Lucy está bebendo muito, e acho que Belry não gosta muito disso. Uma mulher não pode simplesmente beber, eu acho. Aconteceu alguma coisa. Provavelmente uma amante e a Lucy descobriu. Você é muito perspicaz, não é? A mulher tem sempre razão. Se tiver tempo, converse com ela, convide-a para ir à nossa casa ou a um restaurante. Mas eu não preciso lhe dizer o que fazer. Talvez ela lhe conte algo interessante e depois me fale sobre isso. Ok, vou falar com ela. No dia seguinte, Nani ligou para Lucy e a convidou para ir ao seu local de trabalho. Disse-lhe que, como o casamento estava acontecendo, não era uma ligação telefônica e que deveriam conversar pessoalmente. Lucy concordou e disse que iria à sua casa às 3 da tarde. Nani fez toda a lição de casa e ficou esperando sua convidada. Às 3 horas, Lucy entrou na loja e, para sua surpresa, perdeu até mesmo a capacidade de falar. Quando finalmente conseguiu falar, ela disse: Eu não sabia que você tinha uma loja tão grande, é adorável. Tenho certeza de que você só tem estrelas para vestir aqui. Não posso comprar nem metade do que está aqui. Sim, é caro, mas há uma loja muito mais barata do outro lado da rua com a mesma marca. Achei que era a coisa certa a fazer. Nem todas as pessoas precisam de coisas como as que estão aqui. Você percebeu corretamente que essa loja é para estrelas e pessoas que costumam ir a algumas recepções. E essa loja é para pessoas comuns que querem se vestir não apenas de maneira elegante, mas também confortável. Para ser sincero, descobri recentemente que você tem seu próprio negócio. Acho que paramos de nos falar. A última vez que nos vimos foi quando seu Joe tinha 12 anos de idade e, de alguma forma, nos perdemos. Meu marido arrumou um emprego e eu não queria ficar parada, então as coisas ficaram um pouco loucas. Mas tudo bem, já que estou livre agora, vou fechar o escritório, e você e eu vamos para um lugar agradável. Vamos nos sentar e conversar sobre o casamento de nossos filhos. Você sabe, o tempo é curto e temos muito a fazer. Vou precisar de sua ajuda. Por que não posso fazer isso sozinho? Elas pegaram um táxi e Nani lhe deu o endereço do restaurante mais próximo. Ela viu Lucy estremecer e percebeu que ela conhecia bem o lugar e sabia que era caro. Por que não vamos à cafeteria? Não se preocupe, é por minha conta. Além disso, eles não servem comida boa na cafeteria e estou com muita fome. Vamos comer e conversar. Acho que você não vai se importar, pois faz tanto tempo que não nos vemos. Acho que temos muito o que conversar. Elas ficaram sentadas no restaurante por 1 hora.
Nani ouviu Lucy contar sobre sua vida. Eu percebia que ela estava ficando fria comigo e não entendia por quê. Mas então percebi que ele tinha uma amante. Eu até o segui e a vi. Ela é tão feia que não sei o que ele vê nela. E seus olhos se iluminam quando ele fala com ela ao telefone, e eu fico muito magoada. Quero dizer, nós começamos juntos. Eu a apoiei quando ela lutou para começar seu negócio. E agora, há uma mulher um pouco mais jovem do que eu, já à beira de tudo tão injusto. E o principal é que eu sou tudo para ele, nunca o traí. Sempre esperei em casa e ouvi suas reclamações. Quando as coisas não davam certo para ele, esse era o resultado. Ele não me ama, ele ama outra mulher. Lucy, mas talvez você esteja errada. Isso acontece. Ele sairá e a deixará, e então vocês voltarão ao normal. Vejo que ele a ama e nunca a deixará. Estamos dormindo em quartos separados há 1 ano. Ele não me ama, eu sei disso com certeza. Então comecei a beber. Porque se eu não beber, começo a sentir pena de mim mesma, amaldiçoando meu marido e meu amante. E isso só faz com que eu me sinta pior. Nani ouviu Lucy e percebeu que não estava sentindo pena dela. Ela viu que essa mulher tinha conseguido se virar sozinha. Em primeiro lugar, um homem deveria ver uma mulher bonita ao seu lado. Olhando para Lucy, ficava claro que ela não se cuidava há muito tempo. E, em segundo lugar, eles gostam quando uma mulher consegue se sustentar por conta própria. Então eles percebem que ela não vai se perder e tentam fazer tudo o que podem para ficar perto dela. Mas Lucy achava que seu apoio seria suficiente, mas o tempo passa. Os homens se levantam e percebem que suas esposas não são mais o que costumavam ser e tentam encontrar alguém para ficar ao lado delas. Quando Lucy disse o que tinha a dizer, Nani decidiu mudar a conversa e falar sobre o casamento. Elas conversaram por um tempo e Nani percebeu que teria de fazer tudo sozinha. Porque Lucy não sabia nada sobre nada. Nem sobre bons restaurantes, nem sobre as pessoas que poderiam organizar tais casamentos. E quando a conversa chegou aos convites, e elas decidiram dar uma olhada em amostras na internet, Nani percebeu que Lucy não tinha absolutamente nenhum gosto. Ok, eu cuido disso. Eu ligo para você e aviso. Ok, eu ligo para você e aviso, está bem? Claro. É que estou muito atrasado em tudo. Não sei de nada, não entendo nada. Está tudo bem. Eu mesmo organizarei tudo. Além disso, terei a ajuda de pessoas que organizam eventos. Tudo bem, tenho que ir à loja e depois para casa. Cassie disse às meninas que elas conheceram Joe ontem. Ele é tão bonito. Vocês não fazem ideia. Ele costumava ser tão magro e feio. Mas agora ele está diferente. Deve estar se exercitando porque tem músculos e abdominais. Enfim, ele é um cara muito bonito. Você está apaixonada por ele? Sim, eu gosto dele, adoraria me casar com ele. E quanto aos seus estudos? Bem, vou continuar estudando, uma coisa não impede a outra. Então, em breve você será uma mulher casada e quando será o casamento, ainda não sei, cabe aos meus pais decidir. Mas, afinal de contas, vocês são estranhos. Vocês é que devem decidir quando vão se casar, e não o contrário. Nancy, você conhece meu pai. Não adianta discutir com ele. Ele fará o que disser, e tudo o que mamãe e eu temos de fazer é obedecer. Por outro lado, se meu pai fosse um banqueiro, eu ouviria e não discutiria. Mas, infelizmente, não temos pais assim. Bem, estamos indo para casa, o motorista está esperando por você, caminhando ao lado do carro. O casamento foi marcado para o final do mês. Cassie ficou surpresa, pois sabia que, quando os casais pediam o casamento, tinham de esperar 3 ou 4 meses. Mas isso foi tão rápido que ela ficou um pouco assustada. Mamãe, eu não esperava por isso. Falta uma semana. Eu sei, também estou um pouco confusa, para ser sincera. Mas você conhece seu pai, se é isso que ele quer, é assim que deve ser. A propósito, eu queria falar com você. Quais de suas amigas você gostaria de convidar? Nancy e Leslie?
Não tenho mais ninguém. Elas não conversam comigo, riem de mim. E, outro dia, uma garota me disse que tinha o dinheiro do meu pai. Ela já teria se limpado há muito tempo, em vez de andar por aí como um espantalho como eu. Não dê ouvidos a ela. É isso que elas dizem quando não são inteligentes o suficiente. Você é uma garota inteligente e sabe que não se trata de aparência, mas de interior. Tudo bem, vá fazer seu trabalho. Eu farei a lista de convidados. A lista de convidados era muito longa. Isso foi só da parte dela. Quando ficou pronta, ela ligou para Lucy e pediu que ela fizesse sua própria lista para que pudesse agrupar tudo e partir daí. Eu só preciso que ela esteja pronta amanhã e se você puder levá-la para o trabalho, porque não posso fazer nada agora. E estou recebendo ajuda. Belry podia ver que tudo estava indo de acordo com o planejado. Ele esfregou as mãos e pensou que, assim que tivesse o dinheiro em suas mãos, pegaria imediatamente as passagens e iria com Lily para o mar, bem longe daqui, e começaria uma nova vida. Ele não se importava mais com a esposa e o filho. Eles se arranjariam sozinhos. Afinal de contas, ele gastou sua vida com eles e agora tem o direito de viver sozinho. Ele é um rapaz jovem e inteligente e, além disso, pode se divorciar assim que tudo estiver pronto. Antes de mais nada, Belry queria se vingar de Tony por não tê-lo ajudado imediatamente, quando ele lhe pediu dinheiro para investir em seu negócio. Ele se lembrava bem daquele momento e queria se vingar. Tony havia lhe dito que não acreditava em tudo aquilo e que não investiria o dinheiro. Mas Belry conseguiu dar a volta por cima e provar que ele também pode fazer algo nesta vida. É verdade que ele foi tolo e caiu na armadilha dos vigaristas, mas isso funcionou a seu favor. Ele decidiu que seu filho o ajudaria nisso e que se vingaria de Tony por meio de sua filha, que cairia em desgraça. Joe estava no clube, desgostoso com o fato de que se casaria amanhã e sua noiva estava longe de ser a ideal. Ele havia imaginado as coisas de forma diferente. E ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ele. Ele se ofendia com o fato de seu pai querer desenvolver seus negócios às suas custas. Mesmo que ele tenha se oferecido para ajudá-lo muitas vezes. Pai, você não está sozinho agora. Eu o ajudarei em tudo. Porque precisamos desse casamento, é uma das condições do Tony. Além disso, estávamos planejando que vocês dois se casassem e se relacionassem antes. Agora, não quero me relacionar com ele porque uma vez ele não me ajudou, e ainda me lembro disso. Mas agora ele está nos dando muito dinheiro. Veja, essa é a nossa chance. Seremos ricos novamente e tudo ficará bem. E você vai se divorciar e encontrar uma garota decente. Ele se lembrou dessa conversa que havia ocorrido recentemente no escritório de seu pai. Achou desagradável perceber que, no momento, ele estava apenas sendo usado. Mais nada, eu vou me livrar dela, assim que meu pai tiver o dinheiro, vou pedir o divórcio, pensou ele. Por que você está assim? Está nervoso? Durma com ela e depois lhe diga que ela não é mais uma criança e tudo ficará bem. Digamos que você pensou que estava se casando com uma garota honesta, mas acabou sendo o oposto. Vamos lá, rapazes, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Você a viu? Ela é bonita e gorda. Não, provavelmente não vou conseguir. Você toma um drink e depois acha que ela é bonita. Você faz suas coisas e depois faz uma cena e se livra dela dessa maneira. Joe se sentiu um pouco desconfortável, percebendo que não poderia fazer isso. Mas então, lembrando-se da expressão no rosto de Cassie, decidiu que era exatamente isso que faria e que deixaria seu pai lidar com ela mais tarde. Belry foi ao banco para assinar os papéis, já que o casamento era um negócio fechado, porque Tony disse que lhe daria qualquer quantia que ele pedisse. E Belry pediu muito. Foi surpreendente, é claro, mas para Tony não havia problema algum em dar esse tipo de dinheiro a um velho amigo. Ele já sabia tudo o que Belry iria fazer, e sorriu mentalmente, percebendo como tudo iria terminar. Antes de lhe entregar o cheque, Tony lhe mostrou os papéis para assinar e lhe disse que ele também estava se tornando sócio da empresa de Belry. Entenda, eu preciso de uma garantia, porque não posso simplesmente lhe dar esse dinheiro.
Eu entendo isso. Disse Belry, assinando os papéis. Quando posso descontar esse cheque? Depois do casamento, por favor, não pense duas vezes. Eu sei que você não vai mudar de ideia. Mas, pelo que sei, você não planeja fazer nada com ele agora? Porque isso leva tempo. Você não pode manter tanto dinheiro em casa porque, sabe, não pode confiar em ninguém neste momento. Além disso, o casamento de amanhã é uma grande festa, então vamos descansar, vamos ficar felizes pelas crianças. Você pode ir ao banco na segunda-feira e sacar o dinheiro. Quando Belry saiu da casa de Tony, ele se virou para o amante e lhe disse para reservar as passagens para onde ele quisesse ir. Não entendo. Você ainda não sacou o dinheiro, não há pressa agora. Além disso, eu não queria que o Tony desconfiasse, então, meu amor, é segunda-feira. Você está facilitando demais a minha saída. E a sua empresa, o seu negócio? Não aguento mais, não aguento mais. Que tudo vá para o inferno, estou farto. Além disso, não quero mais viver nesta cidade. Quero ir para o mar, onde é quente. Lá, começarei minha nova vida com você. Lily mordeu o lábio e não disse nada. Ela tinha planos muito diferentes dos de Belry. Ela também queria ir para o mar, onde estava quente, para começar uma nova vida. Só que não com ele, mas com o homem que ela amava, o homem com quem ela iria se casar. Tudo bem, segunda-feira. Então, reservarei as passagens no domingo e você e eu iremos embora para sempre. Cassie se olhou no espelho e mordeu o lábio para não chorar. O vestido era incrível, o que sua mãe havia escolhido para ela. Parecia um barril branco e redondo e lhe dava vontade de chorar. Ela se deu conta de que Joe estaria ali no traje, lindo como Deus, e quando a visse, ficaria horrorizado e fugiria dela. Era aterrorizante, porque ela achava que o pesadelo de toda noiva era que o noivo a abandonasse no altar. É claro que esses casos eram raros, mas, ao se olhar no espelho, ela percebeu que isso poderia acontecer com ela. E seria um milagre se Joe não fugisse quando a visse. Enquanto Nani observava a filha sofrer, ela se lembrou de si mesma. Parada daquele jeito em frente ao espelho, soluçando e dizendo que não sairia do quarto para que seu noivo não ficasse com medo. Sua mãe a convenceu e lhe disse que a amava do jeito que ela era e que não a via como gorda, mas como uma pessoa bonita. Ela teria ficado histérica se Tony não tivesse se aproximado dela e dito que ela era mais bonita do que qualquer noiva do mundo. Foi então que algo aconteceu com ela. Foi como se ela tivesse renascido. Eles saíram em lua de mel e ela perdeu muito peso em uma semana, toda a acne desapareceu de seu rosto e ela estava linda. Quando voltaram, ninguém a reconheceu. E então pensaram que ela havia feito uma operação para remover o excesso de gordura e injetado vitaminas em seu rosto. Somente Tony viu sua esposa gorda se transformar em uma linda mulher. Querida, está tudo bem, você é linda, então não chore, se recomponha e vamos embora. Porque todos já estão esperando, os convidados e o noivo. Cassie se recompôs, dizendo a si mesma que não havia como voltar atrás. E não há como voltar atrás. Enquanto Cassie saía do carro, Joe se esforçava para não fugir. Ele não conseguia olhar para sua noiva, percebendo como ela era feia. Ele estava cansado de olhar para ela, então cerrou os punhos e baixou os olhos, dizendo mentalmente a si mesmo que tudo aquilo não duraria muito tempo e que, assim que seu pai colocasse os negócios em ordem, ele se divorciaria dela imediatamente. Ele levantou a cabeça e olhou para sua futura esposa. Um rubor inundou seus pincéis, ele a olhou cuidadosamente e viu que seu rosto era bastante atraente. E ela se parecia muito com a mãe dele. É verdade, não muito, mas havia uma semelhança. Cassie não se lembrava do que a mulher do cartório havia dito a eles, apenas que, quando tiveram de dizer sim, ela mal se ouviu sussurrando seu consentimento. E então, quando todos gritaram amargamente, ela se voltou para Joe. Ele se inclinou e a beijou nos lábios. O beijo foi frio e rápido. Mas foi o suficiente para ela. Ela corou ainda mais e baixou os olhos. Tony olhou para a filha e se lembrou de 19 anos atrás, quando estava no altar exatamente como naquela ocasião, só que com o coração cheio de amor.
Ele percebeu que sua filha provavelmente guardaria rancor, mas valia a pena. Finalmente, ela seria uma garota de verdade. Porque ele podia ver que ela se parecia muito com a mãe. Ele ainda não entendia o que havia acontecido naquela época e por que, de fato, sua esposa feia havia se transformado em uma beldade. Mais tarde, Nani riu e disse que todos em sua família eram assim. Ela realmente não acreditava em sua mãe. Sua mãe a convenceu e lhe disse que tudo ficaria bem. Os convidados estavam se divertindo, a mesa estava repleta de iguarias. E Cassie observava Joe em silêncio bebendo uísque, um copo após o outro. Ela se sentia mal porque podia ver que ele a repugnava. No entanto, seu coração já estava apaixonado e ela desejava estar no quarto com seu marido o mais rápido possível. Ela viu o apartamento que seu pai havia lhes dado para o casamento. Era um apartamento elegante, com uma enorme sala de estar, uma cozinha e 2 quartos no primeiro andar. Um prédio de luxo onde os apartamentos não eram do gosto de todos. Ela se sentia cansada e desejava chegar em casa mais cedo e tirar aquele vestido branco, que a incomodava muito. Finalmente o bolo foi trazido e os jovens tiveram que ir para seus apartamentos. Cassie suspirou e pediu ao motorista que a ajudasse a colocar o marido no carro. Depois de se despedir dos pais, ela dirigiu para casa, olhando para Joe, que estava dormindo com a boca ligeiramente aberta. Quando chegaram, ela, junto com o motorista que ajudou a levá-lo para o apartamento, colocou-o na cama. Ela se deu conta de que provavelmente não conseguiriam chegar lá esta noite. Ela suspirou e foi ao banheiro, pois queria descansar. Porque estava muito cansada. Quando saiu do chuveiro, viu Joe sentado na cama. Olhando ao redor, tentando descobrir onde estava. Este é o nosso apartamento, nosso pai o deu para nós. Ela disse em voz baixa e se sentou para escovar seus longos cabelos. Joe a encarou por um momento, depois se aproximou para pegá-la no colo e começou a beijá-la. Nem mesmo ele conseguia entender o que havia acontecido com ele, mas o desejo de possuir essa garota era tão grande. Cassie acordou de manhã e olhou em volta. Joe não estava lá, mas ela podia ouvi-lo procurando algo na cozinha. Ela vestiu o roupão e foi ver o que ele estava fazendo lá. Ele olhou para ela cabisbaixo e depois disse: "Invista-se, vamos ver seu pai. Tomei uma moça casta como esposa, e você não é o primeiro frescor. E eu não quero nenhum." Cassie engasgou com a indignação. Ela podia ver que ele não se lembrava de nada. Como haviam tomado banho juntos, como haviam se banhado depois da primeira vez. Ela havia se esquecido de tudo e agora achava que ele não era o primeiro. Ele se sentiu mal porque percebeu que não podia provar nada. Em silêncio, ela se afastou e, engolindo uma lágrima, começou a se vestir. Ela não se importava mais. Que a devolvessem ao pai e ela contaria tudo à mãe e choraria. Ela sabia que sua mãe acreditaria nela e a confortaria. Tony estava sentado em uma cadeira olhando papéis quando a porta se abriu e sua filha e o marido entraram no apartamento. Joe, sem sequer cumprimentar, ficou na frente do sogro e disse: "Leve sua filha com você. Eu não sabia que você já a tinha usado." Tony olhou para Cassie, que estava parada, vermelha e prestes a cair no chão. Em seguida, olhou para Joe, que parecia ressacado e dolorido. Além disso, viu que ele havia bebido muito no casamento e provavelmente não se lembrava de metade do que havia acontecido na noite passada. "Você teve dúvidas, Joe, você vai morder seus cotovelos. Você a quer de volta, mas eu não vou deixar. Você está se condenando à miséria. Acredite em mim, sei do que estou falando. Não pode estar falando sério. Se não fosse pelo meu pai, eu nem sequer olharia para sua filha. Eu não a quero, então leve-a embora. Eu a levarei. Mas tome cuidado. Depois disso, não se aproxime de mim e também não se aproxime dela." Joe olhou para o pai de Cassie com surpresa. Não sabia do que ele estava falando. Era como se eles não se entendessem. Embora pudesse ver que seu sogro estava muito sério, ele não disse mais nada, mas se virou e saiu. Cassie correu até o pai e começou a chorar. "Pai, me desculpe, mas não é verdade. Eu estava bêbada.
E eu, estúpida, não percebi nada e concordei. Está tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem, confie em mim. Cassie não saiu de seu quarto por uma semana. Nani viu como sua filha estava mal e ela e seu marido decidiram mandá-la para o exterior. Deixem-na estudar lá. Eu já fiz a transferência, então ela estará muito melhor lá. 4 anos vão curar suas feridas rapidamente e ela voltará como uma nova pessoa. Não achei que fosse funcionar assim. Achei que ele veria a beleza interior dela como vi em você. Ele não é um cara ruim. Eu até pensei que o traria, sentiria pena do Beor e o deixaria ir. Mas agora eles estão pedindo por isso. Eles não conseguem lidar com as coisas adequadamente, então não conseguem nada de mim. Assim que Joe saiu do apartamento de Cassie, ele ligou para seus amigos e disse que tinha uma notícia maravilhosa para lhes contar. Eles o chamaram no chalé e, em 1 hora, ele estava sentado com os amigos dizendo que estava livre. Fiz o que ele aconselhou e, pela manhã, devolvi-o ao meu pai. Sim, tio, não esperávamos isso de você. Foi o divórcio mais rápido do mundo. O senhor deveria estar no livro Guinness dos Recordes. A propósito, as meninas chegarão em breve. Elas também ficaram felizes quando descobriram que você estava divorciado. A Cindy também estará, portanto, não se perca. Além disso, ela gosta de você. Você sabe como ela ficou preocupada quando soube que você ia se casar. Conversamos com ela a noite toda e lhe dissemos que não era nada demais. Quando as moças chegaram, a diversão continuou. Só que Joe não conseguia encontrar seu lugar. Ele se lembrou do que o pai de Cassie havia dito a ele. Aquelas palavras o mantiveram acordado. Ele bebia para afogar um pouco da saudade que enchia seu coração. Ele continuava tendo visões fragmentadas em sua cabeça. E percebeu que estava se divertindo. Lembrou-se do cheiro do corpo de Cassie e pensou que não havia nada mais doce do que isso. Ele pensou que havia bebido demais para ter esses pensamentos. Então, decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Cindy saiu e se encostou nele para beijá-lo. Mas algo o deixou desconfortável. Ele se afastou dela e disse: Desculpe, Cindy, devo ter bebido demais e estou me sentindo mal. Entre e eu voltarei mais tarde. Beor mal podia esperar pela segunda-feira. Ele se trancou em seu escritório e examinou os arquivos. O que não era necessário, ele rasgou e jogou fora. Tudo estava pronto. Ele não diria nada à esposa porque não queria ouvir as birras, ver as lágrimas e ouvir as súplicas. Ele não a amava e a deixaria sem remorso. Ele sabia que ela sentia que ele a estava abandonando e, estranhamente, não bateu na porta dela o dia todo. À noite, Lily ligou e ronronou carinhosamente para ele dizendo que estava pronta. Ela tinha suas coisas prontas e estava esperando seu gatinho. Quando, finalmente, ele a leva para terras maravilhosas. Você, o principal, não leve muitas coisas, tudo o que precisar, nós compraremos lá. Entendeu? Eu lhe disse que trouxe o essencial. E então, por que chamar a atenção para si mesma, porque uma mulher sem mala parecerá suspeita? Beor sorriu. Ele gostava de Lily por sua espontaneidade e alegria. Ele se sentia bem com ela. Com ela, ele podia se esquecer de si mesmo. Ele começou a se dar conta de que em casa não tinha essa oportunidade, e foi provavelmente isso que o levou até ela. No início, era apenas uma aventura para ele. E depois do primeiro encontro, ele pensou que nunca mais haveria. Mas então ele ligou para ela e eles começaram a se encontrar. Primeiro 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana. Depois, passaram a se ver todos os dias. Agora ele realizará o sonho de sua amada, que sempre sonhou em viver onde o mar e o calor estão. Viver não em um apartamento, mas em uma casa, cultivar flores e fritar peixes. E, à noite, olhar para as estrelas e sonhar. Ele não levava seus sonhos a sério. Mas, com o tempo, ela conseguiu convencê-lo de que aquilo era maravilhoso e que eles seriam felizes lá. E agora não restava muito para a felicidade.
Ele decidiu que, de manhã cedo, iria direto para o banco, o que ficava perto do aeroporto. Lily estaria lá esperando por ele quando chegasse. Eles pegariam um avião e iriam para um lugar onde ninguém os encontraria. Depois do que aconteceu, Tony ligou para todos os bancos e disse a eles que não dessem nenhum dinheiro no cheque que deveriam dar a eles. Eles saberiam imediatamente de quem estavam falando, porque o cheque teria sua assinatura. Ele decidiu fazer uma surpresa para Belry, embora não soubesse qual seria a maior surpresa de todas. Mas isso viria mais tarde. Por enquanto, ela aguardava a manhã em que Belry finalmente iria buscar o dinheiro. Cassie não conseguia encontrar um lugar para morar. Ela chorava quase todos os dias e não saía de seu quarto. Não se olhava no espelho, não se lavava, mal comia e não queria ver ninguém. Ela só era deixada entrar pela mãe, que acariciava sua cabeça e lhe dizia palavras carinhosas. Papai disse que você deveria estudar no exterior e eu concordo com ele. Será bom para você. Um novo país, novas emoções, você verá, tudo passará e você voltará uma pessoa diferente. Não, mamãe, eu sempre serei feia e gorda. A boa notícia é que a maioria das pessoas nos Estados Unidos é assim, e elas são perfeitamente normais quanto a isso. Querida, você nunca se olha no espelho? Por que deveria, mãe? O que verei lá? Meu rosto, que eu odeio. Nani pegou a filha pela mão e a levou até o espelho. Cassie se olhou e não acreditou em seus olhos. Ela havia perdido muito peso nos últimos dias, seu rosto havia mudado e ela nem mesmo se reconhecia. É ruim, é claro, mas acho que você vai superar isso e começar de novo. Então você conhecerá um rapaz que a amará e tudo ficará bem. Mamãe, não posso acreditar. Sou parecida com você. Temos até a mesma cor de olhos. Só que os meus são um pouco mais escuros. E minha pele é clara como a sua e uniforme. Mamãe, veja, eu perdi peso. É compreensível, porque você não tem comido nada. Eu até comecei a me preocupar e pensei que, se você continuar assim, vou começar a alimentá-la como uma garotinha com uma colher. E a persuadi-lo a comer para a mamãe e o papai. 2 dias depois, seu pai comprou uma passagem para Cassie e ela voou para os Estados Unidos para continuar seus estudos. Belry apresentou um cheque para ser descontado, mas ele foi devolvido. Ele foi a outro banco e lhe disseram a mesma coisa. O terceiro banco disse que não. E quando ele disse que iria reclamar, disseram-lhe para procurar a pessoa que emitiu o cheque. Ele descobriu e foi ao Tonis para ver o que estava acontecendo. Você sabe que, por causa de seus jogos, estou tendo muitos negócios importantes arruinados. Ele começou a se levantar da porta quando entrou no escritório de Tony. Você e eu tínhamos um acordo. Não concordamos com nada, muito menos com isso. Tony virou o monitor do computador em sua direção e viu Lily andando nervosamente na sala de espera, tentando fazer uma ligação. Ele percebeu que o celular dela estava prestes a tocar e, discretamente, decidiu desligá-lo. Nem tente fazer isso. Você pode mandar uma mensagem de volta e dizer que sua viagem foi cancelada. A propósito, para ser sincero, salvei sua vida, pois sua namorada ia deixá-lo. Do que está falando? Do que está falando? Nós nos amamos e queremos viver juntos. Se não acredita em mim, pegue o telefone, atenda a ligação dele e veja o que acontece. Belry não entendeu o que Tony estava tentando dizer, mas decidiu pegar o telefone e mandar Lily para casa, dizendo-lhe que explicaria tudo mais tarde. Ele a ouviu começar a gritar e dizer algo para ele, mas ele já havia desligado. Então, ele olhou para o monitor novamente e a viu se aproximar de um garoto que estava parado não muito longe dela. Ele disse algo a ela e, em seguida, apontou com raiva para o telefone. Aparentemente, ele lhe disse que a reunião havia sido cancelada. Ela não estava indo com você, estava indo com o namorado de vários anos. Então, eles só queriam ganhar dinheiro. Não sei como eles teriam tirado o dinheiro de você, provavelmente teriam colocado soníferos em seu chá ou algo assim para fazê-lo desmaiar por um tempo. E quando você acordasse, não veria mais o dinheiro. Belry se sentou à mesa e cobriu o rosto com as mãos.
Ficou sentado assim por um longo tempo até que finalmente voltou a si. Ele não esperava a tamanha decepção de sua garota favorita. Obrigado, Tony. Se isso tivesse acontecido, eu seria um mendigo. Bem, não fique muito animado, porque você já é um mendigo. Lembra-se dos papéis que você assinou em troca do cheque? Você me deu o cheque de bom grado e agora ele é meu. Quando você viu o dinheiro, esqueceu tudo porque a sua ganância lhe pregou uma peça. Portanto, agora você não é ninguém e, francamente, estou feliz que seja. Mas como você pode? Meu filho é casado com sua filha. Você não pode fazer isso. Não pode mais. Depois de nossa noite de núpcias, ele trouxe Cassie e no dia seguinte lhe disse que ela não era virgem e que eu o havia traído. Para ser sincero, eu queria esmagar o cachorro dele contra a parede. Mas percebi que isso seria muito fácil para ele, que não percebeu que tinha uma mulher linda e que seria um homem feliz com ela, mas a escolha foi dele e ele a fez. E você também fez, então pode ir. Belry podia ver que era inútil falar. Se seu filho não tivesse agido daquela forma, isso provavelmente não teria acontecido. Mas o que havia acontecido era o que havia acontecido e não havia como voltar atrás. Ele percebeu que Tony sabia o tempo todo e achava que tinha sido mais esperto do que todos e que ninguém tinha a menor ideia de nada. Cassie estava se dando muito bem no exterior, seu pai havia comprado uma casa para ela e ela não precisava de nada. Depois da escola, ela ia para casa estudar. E, à noite, os amigos que ela havia conhecido iam até sua casa e se divertiam muito. Eles começaram a cortejá-la. Os rapazes lhe diziam como ela era bonita, mas ela logo deixou claro que seu coração estava cheio e que não havia espaço para ninguém. Havia apenas um amigo que estava sempre ao seu lado e que ela sempre deixava estar ao seu lado. Miguel. Ele a tratava maravilhosamente bem, a compreendia e a ajudava a se acostumar com o novo lugar pela primeira vez. Ele percebia que a amava, mas nunca lhe disse. Só mais tarde ele lhe diria que estava esperando que o coração dela se libertasse do amor não correspondido e então ele assumiria o controle. O tempo passou e Cassie ainda não conseguia se esquecer de Joe e de sua primeira noite de núpcias. Ela se sentia bem com ele, e podia ver que ele se sentia bem com ela. Mas nunca conseguiu entender o que aconteceu depois. Por fim, ela decidiu encarar a verdade e disse a si mesma que ele não a amava. Ele apenas se aproveitou dela e depois a jogou fora como se ela não tivesse valor. Ela também se ressentia de seu pai, é claro. Mas ele fez tudo o que pôde por ela para compensá-la. E ela acabou perdoando-o. O ano letivo estava chegando ao fim. Cassie estava tão acostumada a viver aqui que não queria voltar. Ela percebeu que ninguém a estava esperando lá e que era melhor para ela ficar aqui. Seu pai ligava para ela todos os dias e dizia para ela tomar juízo. Porque ele realmente queria que a filha trabalhasse para ele, que o ajudasse em seus negócios. Porque ele estava passando por um momento difícil. Ela o entendia, mas, ao mesmo tempo, não queria ir embora. Além disso, Michael, vendo que ela estava finalmente se acalmando, começou a cortejá-la abertamente. E ela percebeu que isso a agradava e que eles provavelmente poderiam chegar a um acordo. Todos os dias eles dirigiam seu carro antigo pela cidade à noite. Depois, eles saíam da cidade, sentavam-se no capô do carro dele e olhavam para a lua enorme, que era tão grande que dava para tocá-la. Era uma sensação boa com Michael. Além disso, ele a sentia perfeitamente. Ele sabia quando ela queria falar e quando não queria. Hoje eles estavam determinados a conversar, e Michael começou primeiro. Eles nunca esquecerão o dia em que viram você pela primeira vez. Você estava tão triste e perdida, mas tão bonita que eu me apaixonei por você imediatamente. Lembro que nossa professora mais malvada, a Sra. Smith, de quem sempre tivemos medo, começou a chamá-la de filha. E isso nos conquistou, porque você tinha se juntado aos valentões. Nunca ouvíamos ninguém, e nossos professores reclamavam o tempo todo. Foi um milagre eu não ter sido expulso. Embora minha candidatura estivesse por um fio, você apareceu e eu não queria me comportar tão mal, queria que você me ouvisse também. Eu queria que você me ouvisse também.
E você estava muito triste o tempo todo. Somente no segundo ano você começou a sorrir, a conversar com as meninas, e no terceiro ano você até participou de nossas brincadeiras inofensivas. Foi então que percebi que eu o amava muito. E que eu não precisava de ninguém além de você. Cassie sorriu. Ela se lembrava disso. Às vezes, ela ficava muito triste. Durante o primeiro ano, ela passará o tempo todo desejando voltar para casa, mas depois as coisas se acalmaram. Ele até começou a gostar de tudo. Também me lembro de olhar para você e pensar: do que você está fazendo? Por que está pressionando seus professores? Será que você realmente gosta de ser repreendido e mandado para a sala do diretor? Naqueles momentos, parecia que eu não ia a lugar algum, mas estava na minha escola e vi nossos filhos inventando algo novamente. Então você é como nós. Claro, não tudo, mas quase, e então comecei a gostar de tudo. O clima, a cidade, as pessoas, depois vieram os amigos, eles começaram a me visitar e, pouco a pouco, a solidão foi embora e me senti muito bem. Fico feliz que esteja se adaptando. Você não parece ser de outro país, até se veste como um morador local. As meninas o ajudaram com as roupas? Sim, elas me ajudaram. Você sabe como me tornei um bom amigo com a Madi. Ela é minha melhor amiga agora. A propósito, você sabia que ela gosta do Tom? Ela é louca por ele. Sabia que ele não é louco por sua amiga, mas por você? Não, eu não sabia. Além disso, você sabe tão bem quanto eu que caras como ele não fazem meu tipo. Diga a ele para prestar atenção na minha amiga. Acho que eles ficariam ótimos juntos. A primavera chegou e Cassie se formou com sucesso na faculdade e recebeu seu diploma. Michael a parabenizou com alegria e lhe disse que tinha uma surpresa esperando por ela. Só que ela precisa esperar até hoje à noite. Por favor, fique em casa sozinho esta noite. Diga a seus amigos que você está ocupado. Você pode comemorar amanhã, mas esta noite, por favor, reserve um tempo para mim. Está bem, Michael. Não precisa me contar, porque você sabe o quanto eu gosto de conversar com você. Naquela noite, Michael foi até lá e a convidou para dar outra volta. Ela achou que provavelmente não haveria surpresa, mas não ficou chateada porque já estava se divertindo muito com ele. Eles chegaram ao lugar preferido dela e, então, Michael pegou uma caixa, abriu-a e disse a Cassie: "Case-se comigo." Foi uma surpresa para ela. Ela ficou em silêncio e não sabia o que dizer. Sei que isso aconteceu muito rapidamente, sem preparação. Mas peço que não me diga nada e que pense pelo menos até amanhã. Michael, por que há tão pouco tempo? Você acha que é suficiente? Já esperei tempo demais, não posso esperar muito mais. Você tem até amanhã. Michael levou Cassie para casa e lhe deu um beijo de despedida no rosto. Amanhã à noite irei até sua casa. Espero que você me dê uma resposta. Cassie foi para casa e se olhou no espelho. Ela percebeu que provavelmente deveria aceitar a oferta de Michael. Ela se sentia bem com ele, confortável. Mas então se lembrou novamente de Joe, seu coração se partiu e ela começou a fazer as malas. De manhã, comprou as passagens e voou para a casa de seus pais. Ela deu o anel a uma amiga e pediu a ela que o entregasse a Michael. Ela não escreveu nada, pois já estava claro que essa era a sua resposta. 4 anos se passaram. Joe trabalhava em uma concessionária de automóveis, vendendo carros e dirigindo táxis à noite, pois o dinheiro era sempre curto. Mamãe estava muito doente e precisava de medicação constante. Quando soube o que o pai ia fazer, ela imediatamente pediu o divórcio e depois foi para o hospital com um ataque cardíaco. Ela ficou muito velha. Não queria ver ninguém e só deixava o filho chegar perto dela. Após o divórcio, eles venderam a casa de campo e compraram um apartamento na cidade. Joe não sabia onde o pai estava e, para ser sincero, não tinha o menor desejo de se comunicar com ele. Ele o odiava porque acreditava que ele havia traído a ele e a sua mãe. Ele iria embora com o dinheiro sem contar a ninguém. Não se pode fazer isso, afinal de contas, eles são da família e não estranhos uns aos outros.
É claro que, em um primeiro momento, ele tentou estabelecer relações com sua esposa. Porque ele viu que com seu filho não teria sucesso. Lucy não queria vê-lo, e depois disse a ele que não a visse mais. Porque ela o odiava. Joe trabalhava o tempo todo porque percebeu que sua mãe precisava de um bom tratamento, os remédios não ajudavam e os médicos diziam que ela precisava mudar de ares, ir para o mar e descansar lá. Mas ele não tinha dinheiro para isso, embora tentasse economizar. Pelo menos um pouco à noite, quando estava esperando um passageiro para levá-lo a um restaurante ou a outro lugar, ele se lembrava de Cassie, que ainda não conseguia sair de sua cabeça. Ele tinha ouvido de conhecidos que ela tinha ido para os Estados Unidos e provavelmente ficaria lá. Às vezes, ele desejava vê-la, para se desculpar pelo que havia feito de errado. Ele se lembrava do que havia acontecido na casa dela naquela noite. E agora o assombrava o fato de tê-la caluniado e abandonado. Isso não é o que um homem deve fazer. Mas ele não havia percebido na época o que havia feito e agora se arrependia amargamente. Cada vez mais ele começava a se lembrar das palavras do tio Tony, que havia lhe dito que ele morderia os cotovelos. Mas ele não entendia nada, e só agora estava começando a perceber o significado daquelas palavras, e não importava o que ele fizesse, não importava o quanto tentasse, Cassie não sairia de sua mente. Ela o havia fisgado com sua bondade e sua beleza interior. Agora ele não se importava com a aparência dela. Para ele, ela parecia ser a garota mais bonita do mundo. Só que agora ela estava longe, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Às vezes, ele pensava no que aconteceria se a encontrasse e pedisse perdão. Será que ela seria capaz de perdoá-lo ou diria com desdém para ele deixá-la em paz? O mais provável, porém, é que ela já tivesse encontrado o homem certo e se casado com ele. Esses pensamentos fizeram seu estômago revirar. Ela queria sair e arrancar os cabelos de sua cabeça. Mas se recompôs, lembrou-se de que tinha uma mãe doente em seus braços e voltou ao trabalho. Sorriu e pensou no fato de que provavelmente nunca mais seria feliz. Na última semana, Cassie estava trabalhando com seu pai. Ele lhe designava casos, e ela ia aos bancos e os verificava, depois ligava para o pai e lhe dizia quais eram os problemas. Ela gostava muito do trabalho. A sensação era ótima e ela sentia que estava fazendo a coisa certa. Recentemente, porém, ela recebeu uma ligação de Michael, que implorou para que ela voltasse para ele, mas ela lhe disse que não queria traí-lo, porque percebeu que o estava tratando como um amigo, não como um ente querido. Mas eu vou amar por nós dois. Você será feliz. Mas Cassie não concordou com ele e, no final da conversa, disse-lhe eu também quero me amar, só assim serei feliz. Ela sabia que Michael a entendia, porque ele a sentia muito bem e ela percebeu que, por mais que ele a amasse, ela nunca seria feliz com ele. Depois da conversa, ela se sentiu triste porque percebeu que provavelmente nunca amara alguém assim. Porque ela só tinha uma pessoa em seu coração, que era Joe. Ela percebeu, é claro, que ele provavelmente já era casado. Que talvez ele também tivesse filhos. Mas ela não perguntou nada aos pais, e eles não disseram nada. Um dia, durante o jantar, o pai olhou para a filha e lhe disse que estava na hora de comprar um carro. Sabe, filha, às vezes eu preciso de um motorista. Há momentos em que você precisa ir com urgência e não tem um motorista. Ele está com você, e você sabe que eu não gosto de pegar táxis. Eu coloco dinheiro no seu cartão e no seu telefone o endereço do salão, você vai lá, eles dizem que vão lhe dar bons conselhos e ajudá-lo a escolher o que você precisa. Depois dessas palavras, meu pai olhou para a esposa e deu uma piscadela. Nani sorriu e, voltando-se para sua filha, disse-lhe de fato, minha filha, é muito conveniente. Além disso, você não é uma péssima motorista, acho que vai dar conta do recado. Mamãe, você diz isso como se eu estivesse dizendo não. Eu vou amanhã. Não fique esperando por mim, papai. Só chegarei lá hoje à tarde, mas prometo compensar o tempo perdido. Tudo bem. Estou pensando em lhe dar folga amanhã. Parece-me que, depois de comprar um carro, você precisa fazer um test drive, por assim dizer, para se acostumar com o carro. Você dirige pela cidade, se acostuma com o trânsito.
Por que você percebe que uma coisa é dirigir com um motorista e outra é sentar-se ao volante? Cassie sabia que seu pai estava certo, então não discutiu com ele. Mãe, talvez você devesse vir comigo, é mais divertido se formos juntos. Amanhã não posso. Tenho muitas coisas para fazer. Além disso, os clientes estão chegando e tenho que falar com eles. Então, vá sozinho, garoto. Você é um adulto, pode lidar com isso. Se houver alguma coisa, ligue para mim ou para seu pai e nós o aconselharemos. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa. Joe chegou ao salão como de costume e esperou por um cliente. Felizmente para ele, sua parceira havia adoecido e hoje estavam apenas os dois e o gerente. O gerente logo desceu para vê-lo e ficou parado na porta, como se estivesse curvado. Há algo errado, Liam? Ainda não sei. Disseram-me que temos um visitante importante chegando. Espero que isso seja verdade. Precisamos de uma venda agora, ou não ganharemos muito dinheiro este mês. A propósito, uma jovem está chegando, então use todo o seu charme e vá buscá-la. Tente conseguir para ela o carro mais caro, acredite em mim, essa garota não tem limites. 1 hora se passou, mas nada aconteceu. Joe começou a andar pelas fileiras de carros e olhou para ver se tudo estava em ordem. Ele estava de costas para a porta e não viu uma bela jovem entrar no salão. Só então ele percebeu que alguém havia entrado quando o diretor disse: "Estamos felizes em vê-lo. Se não me engano, você é a Cassie?" Joe estremeceu ao ouvir o nome. Ele também estremeceu e se afastou, com medo de se virar. Então, quando Liam chamou seu nome, ele rolou sobre as pernas grogues e encontrou os olhos da barraca com a qual sonhava todos esses anos. Ele arfou porque nunca tinha visto tanta beleza em sua vida. Cassie tinha uma bela figura e um rosto tão bonito que era impossível tirar os olhos dele. Ele pôde ver que ela também o reconheceu. Porque ela empalideceu e balançou. Ele até se assustou porque achou que ela poderia desmaiar e, aparentemente, o diretor também, porque ele a pegou debaixo do braço e a levou até o sofá. "Você está bem? Devo chamar uma ambulância?" Cassie balançou a cabeça e olhou de volta para Joe. Em seguida, voltou-se para o diretor, agradeceu-lhe e disse-lhe que estava com a pressão baixa e que isso estava acontecendo com ela. "Se eu pudesse tomar um café, me sentiria melhor em pouco tempo." "Está bem, vou pegar imediatamente, e você, Joe, dê uma olhada, por favor. E se acontecer alguma coisa, chame uma ambulância imediatamente." Quando ele saiu, eles se olharam em silêncio. Mas então Cassie se virou. Joe sentiu-se mal e queria olhar fixamente para aqueles olhos, queria tomá-la nos braços e nunca mais deixá-la ir embora. Cassie foi a primeira a recuperar a compostura. Ela se levantou do sofá e disse: Preciso de um carro, preciso de um carro. Você pode me dar um conselho?" Joe ficou paralisado porque não conseguia tirar os olhos dela. "Devo repetir minha pergunta?" "Estou com pouco tempo e, se você não puder trabalhar, vou a outro salão." As palavras deixaram Joe desconfortável. Ela era fria e ele sabia que merecia ser tratado dessa forma. Ele não deu importância e começou a falar com ela sobre carros, e ela ouviu e olhou em volta. Logo escolheram o carro. Foram tratar da papelada. Ele queria conversar com ela, mas ela fazia de tudo para não ficar sozinha com ele. Então ela entrou no carro e eles saíram juntos. Cassie dirigiu por um quarteirão e depois parou. Como não podia ir mais longe, suas mãos tremiam e seu coração batia forte no peito. Ela viu a maneira como ele a olhava. A princípio, seu coração gritou de alegria e, em seguida, ele colocou a máscara de frieza novamente, como quando ela caminhou em sua direção com o vestido branco. Na verdade, a aversão havia desaparecido. Naturalmente, porque ela estava tão bonita agora. Provavelmente sou apenas eu, estúpida, decidindo por mim mesma, e ele não dá a mínima para mim, assim como não se importava comigo antes e não se importa comigo agora. Então, Cassie, controle-se, tire essa história do Joe da cabeça e siga com sua vida. Se não der certo, largarei tudo e voltarei para os Estados Unidos. Vou me casar com Michael e esquecerei tudo.
Eu posso amá-lo, porque ele é o cara mais lindo do mundo. E esse idiota eu tenho que esquecê-lo e nunca mais pensar nele. Ela ficou aliviada e seguiu seu caminho. Estava feliz por seu pai ter lhe dado o dia de folga. Ela dirigiu pela cidade. Depois, chegou a uma cafeteria e decidiu tomar um café e comer alguma coisa. Ela estava determinada a não pensar em Joe novamente. Fechar aquela página para sempre. Afinal de contas, ele basicamente a havia magoado, e ela não apenas o perdoou, como também pensou nele durante todos esses anos. Ele não merecia isso, e é por isso que ela precisava fazer outros amigos. Conhecer homens e organizar sua vida. Ao ouvir a palavra outro homem, Cassie estremeceu e todos os seus pensamentos voltaram para Joe. Depois que Cassie foi embora, Joe não conseguiu encontrar um lugar para si mesmo. Ele pensava nela o tempo todo e percebeu que havia se apaixonado ainda mais por ela, sim, de uma forma que o fez ranger os dentes devido à sua impotência. Liam percebeu que havia algo errado com Joe, então decidiu perguntar se ele estava doente. Não, estou bem. Só estou pensando naquela garota. Ela deve ter um marido muito rico para comprar carros tão caros. Até onde eu sei, ela não é casada, disseram que ela era há uns 4 anos, mas depois se divorciou. Tony abafou o caso rapidamente e ninguém sabe nada sobre isso, embora apareça muito nos jornais. Ele é um homem rico e é só disso que se fala. Para ser sincero, pensei que um pirralho mimado fosse entrar e administrar o lugar. Você sabe como ele é. Mas ela me surpreendeu, tão modesta, educada e bem educada. É um prazer fazer negócios com ela. Joe não disse uma palavra. Se ele soubesse com quem ela estava casada, não teria acreditado. E, se soubesse, provavelmente teria torcido o polegar e a chamado de idiota. Porque somente um homem sem nada na cabeça poderia perder uma garota daquele jeito. Cassie chegou em casa e olhou surpresa para o pai, que estava sentado em seu quarto, aparentemente esperando por ela. O que você achou da viagem e comprou um carro? Sim, papai, obrigada. Agora eu vou sozinha e você sempre terá um motorista com você. Você está cansada ou há algo errado? Você está um pouco pálida. Estou bem, papai, só um pouco cansado. Você sabe que é difícil dirigir quando não se está acostumado. Vou para o meu quarto, tomar um banho e me sentir melhor. Depois, vou até seu quarto. Bem, filha, fique à vontade, descanse. Tenho um pouco de trabalho a fazer e, quando a mamãe chegar em casa, jantaremos todos juntos. Tudo bem, então, eu vou. Tony olhou para sua filha e sorriu. Tudo havia acontecido exatamente como ele esperava. Ele sabia que sua filha ainda amava Joe. E ele também, aparentemente, não conseguia esquecer Cassie. Porque já havia passado tanto tempo e ele nunca tivera um relacionamento sério, mas agora era hora de ficarem juntos. Nada mais de fugir um do outro. Chega de ficar com raiva de Joe porque ele viu que havia se apaixonado por sua filha no início, mesmo que ele próprio não tivesse percebido. Mas agora já havia sofrimento suficiente, porque os dois foram feitos um para o outro. Cassie havia viajado o dia todo a serviço do pai e estava prestes a ir para casa quando ele ligou e disse que a estava esperando em seu escritório. O banco já estava silencioso. Todos os funcionários haviam se dispersado e apenas os seguranças estavam lá. Ela foi até o escritório do pai, abriu a porta e viu Joe. Ela ficou pálida e desviou o olhar para o pai. Ele se levantou da cadeira e disse: "Nós já conversamos. Agora vocês dois conversam e eu tenho de fazer uma ligação telefônica." Cassie se virou para Joe e perguntou: "O que mais você precisa de mim? O que mais você precisa de mim? Você não parece ter nenhum problema comigo. Tudo o que eu quero é que você se case comigo novamente." Depois de dizer isso, ele foi até ela e a abraçou. Cassie percebeu que não precisava de mais nada porque finalmente estava feliz.